Precisamos nos... Essa frase do Tencati, ela é forte. Precisamos nos mobilizar. Só que ele se refere ao grupo de jogadores, à direção, à comissão técnica e paramos por aí. Para por aí, porque a torcida, se tem alguém que faz o seu papel aqui... Né? Sem dúvida é o torcedor. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João Paulo. Um abraço para você, para quem nos acompanha. João, dá para tirar o Cuiabá do campeonato, não? Não dá para entrar com recurso? Você que entende dessa esfera política aí. Pedrinha no sapato. Pegar o advogado do Fluminense e vamos tirar o Cuiabá do campeonato. Se tirasse o Cuiabá do campeonato, o Criciúma estava absolutamente tranquilo. Mas o Cuiabá está no campeonato e propiciou ao Criciúma uma derrota pesada. Pesada pela rodada, que eu vou explicar na sequência. Mas o jogo contra o Cuiabá, o Criciúma não jogou bem, admitido pelo próprio técnico Cláudio Tencati. O Criciúma fez um jogo que ele esperava comandar e comandou no primeiro tempo, criou numa bola parada uma oportunidade, foi competente, fez o gol. O Alano de fora da área também, como você viu ali no VT, obrigou o Walter a fazer boa defesa e só. O primeiro tempo foi só isso. Começa o segundo tempo, Cuiabá desorganizado, lá na zona do rebaixamento, muito complicada a situação. Aí o Criciúma oferece uma bola parada ao Cuiabá e o Cleison é extremamente feliz e faz o gol. Aí o jogo muda, o panorama muda, a torcida se inflama, o Cuiabá vem junto e mais na volúpia do que na qualidade, na organização. O Cuiabá faz o segundo gol num lance que tem 6 defensores do Criciúma dentro da área e 2 do Cuiabá. E o jogador do Cuiabá antecipa, bate na bola e faz o gol. E o Criciúma não mostrou força nenhuma para reagir. Mas agora vai ter um período de 2 semanas para fazer essa mobilização aí que o Tencati falou. Mas o resultado, meu caro João Paulo, ele foi pesado e nós vamos mostrar aqui na tabela de classificação e eu vou explicar os bons e os maus resultados para o Criciúma. Começa pelo resultado do Criciúma, né? Porque o Cuiabá tinha 18 pontos, literalmente rebaixado junto com o Atlético Goianiense. Então a função do Criciúma era manter ali o Cuiabá ali embaixo. No pior das hipóteses, um empate, o Cuiabá teria 19 pontos. Vamos começar com as boas notícias. Vitória perdeu. Então, Vitória estava a 6 pontos do Criciúma, continua a 6 pontos. Outra boa notícia, o Grêmio perdeu, 27. Eu acho que o Grêmio não vai brigar aqui embaixo, pelo time que tem, pelos jogadores que vão voltar, mas isso é uma dedução. Este aqui é adversário do Criciúma. Porque para mim, João, esses 3 aqui dificilmente escapam do rebaixamento. O Atlético já caiu. Cuiabá e Vitória, muito difícil o cenário. Corinthians está complicado, mas investiu muito na janela de transferências. Então, se eu fosse escolher um time aqui, falar, Renato, quem que você acha que cai? Eu apostaria no Juventude, que tomou 3-1 em casa ontem do Internacional de Porto Alegre. Até aqui. Daqui para cima, eu não aposto no rebaixamento desses times, não. O Atlético está disputando Libertadores, Sul-Americana, está disputando Copa do Brasil e Libertadores, está num outro cenário. Bragantino reagiu, e aí aqui é uma outra realidade, que não é a realidade do Criciúma, esses 10 aqui. A turma do rebaixamento é essa aqui. Então o Criciúma começou a rodada a 6 pontos da zona do rebaixamento. Quem abre a zona do rebaixamento hoje? Corinthians, 25. Quanto tem o Criciúma? 28. Então a diferença que era de 6 caiu para 3. É verdade que o Criciúma tem um jogo atrasado com o Grêmio. Mas olha só a sequência do Criciúma. Próximo jogo, daqui 2 semanas. Palmeiras, lá no Allianz. Esse jogo está marcado para o Allianz, deve ser confirmado lá. Depois, Atlético Paranaense. Tá aqui, Atlético Paranaense. Em casa. E depois sai para o jogo contra o Grêmio. Então é uma parada dura. O que é que está pesando para o Criciúma aqui? Nos últimos 15 pontos, o Criciúma fez 4. E aí houve um achatamento de tabela. E com essa vitória do Corinthians, a nota de corte subiu para 25. Então é isso que pesou aí, essa derrota para o Cuiabá. Um empatezinho já deixava o Cuiabá até mais para baixo aqui, porque o Cuiabá está numa situação delicada, mas tem em relação ao Criciúma, ele tem um jogo a menos. Em relação aos outros todos, ele tem 2 jogos a menos. Então, se ele pontuar nesses jogos, ele ainda vai lutar para escapar do rebaixamento. Mas eu particularmente não acredito. Não. Agora, foi o típico jogo em que parecia amarrado, começou diferente, mas segundo tempo terrível. É um jogo assim, vou dizer, o Cuiabá não fez para vencer o jogo, sabe? Mas foi um jogo amarrado, até o Tencati reclamou não, ele fez uma constatação, quando se fala muito que o gramado é ruim, o jogador põe na cabeça que o gramado é ruim, tudo é culpa do gramado. E quando você fala do calor, da alta temperatura, parece que entra na cabeça dos caras. Ele estava dizendo o seguinte, ele concordou que o time só tocava lateral, tocava curto, tocava lento e facilitava para o Cuiabá. Então,
É esquecer esse Cuiabá que não joga mais com o Criciúma e focar agora 2 semanas para recuperar jogadores, o Ilqueran, o zagueiro, o Rodrigo, que também ficou fora, né? Olha só, Rodrigo, Ilqueran e Yannick Bolasso, que tomou uma pancada no olho, ficou fora, mas já volta a trabalhar hoje, pelo menos é a informação oficial. Então o Patrick de Paula cumpriu suspensão, então o Criciúma vai ter aí, claro que todo mundo vai recuperar jogadores, mas o Criciúma também vai recuperar os seus jogadores e vai dar mais opções para o Tencate. Vamos lá então, próximo jogo? Palmeiras lá no Allianz, não neste domingo, no outro. Pois é, isso que é o domingo. curioso. Isso dá um tempo de recuperação para muita gente aí, né? Dá um tempo de recuperação para todo mundo. Inclusive ontem o Juliano Camargo conversou com a gente na Rádio Dourado e falou que o Criciúma vai ver com o Tencate, mas a tendência não é ficar essas 2 semanas só treinando. A tendência é marcar aí um jogo-treino, alguma coisa nesse sentido, para não ficar parado. Valeu, Renato. Um abraço. Até mais.